Olá, ouvintes e também participantes do Congresso Internacional Movimentos Docentes por uma Educação Transformadora, edição de 2022. Meu nome é Kilma Cristiane Ferreira Guedes, eu sou parda, vou fazer uma audiodescrição aqui, eu sou parda, eu tenho cabelos castanhos, uso óculos, e eu sou doutoranda em letras, no programa de pós-graduação em letras aqui na Universidade Federal da Paraíba, mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação também na Universidade Federal da Paraíba e professora de língua portuguesa na rede estadual de ensino da Paraíba. O coautor do trabalho é o Marcos Vinícius Ferreira Policarpo. Também exibo uma fotografia do Marcos na tela. Ele também é pardo, usa óculos, também tem cabelos castanhos, olhos castanhos também. Ele é graduando em letras, né, como eu falei, na Universidade Federal da Paraíba. E o nosso trabalho, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, tem como título o blog como metodologia ativa, contribuindo para o ensino interdisciplinar da língua portuguesa. Acompanhe aqui a gente nessa explanação sobre o nosso trabalho, até porque nós submetemos um trabalho completo, né? Porém, um recorte muito limitado devido à quantidade de páginas, né? As exigências da comissão organizadora. Então, o trabalho objetiva analisar uma prática pedagógica executada ao longo do segundo e terceiro bimestres do ano letivo de 2021. Foi aplicado numa turma do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola estadual de ensino fundamental e médio, Dr. Otávio Novaes, localizada em João Pessoa, na verdade no subúrbio da cidade de João Pessoa. Devido ao contexto pandêmico provocado pela Covid-19, a prática foi realizada por meio de aulas online, inicialmente, e posteriormente, já no final do terceiro bimestre, de forma híbrida, aulas remotas e presenciais, isso na disciplina de língua portuguesa. Então, utilizou-se o gênero textual e digital blog, tanto como objeto de conhecimento para os alunos, né, quanto como recurso tecnológico, a partir da metodologia ativa à luz de Morin, facilitando o processo de ensino-aprendizagem e a interdisciplinaridade. A primeira seção do trabalho traz o título O uso do blog como metodologia ativa. E aí, essa prática pedagógica, né, ela utilizou esse gênero textual, compreendendo, à luz de Bassic, Neto e Trevisani, que as tecnologias digitais modificam o ambiente no qual estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no processo de aprendizagem, professor, estudantes e conteúdos. Além dessa discussão sobre o blog, o conceito do blog, onde surgiu, sobre a metodologia ativa, ainda nessa sessão a gente discutiu um pouco sobre a questão da metodologia ativa e o ensino híbrido. É a questão de como o ensino híbrido, na verdade, ele também, digamos assim, influencia uma perspectiva de ensino-aprendizagem a partir da metodologia ativa. Afinal, os estudantes são os protagonistas, né, desse tipo de metodologia, desse tipo de prática. Na segunda sessão, nós discutimos um pouco sobre as contribuições do blog para o ensino interdisciplinar de língua portuguesa. Então, o trabalho interdisciplinar, né, ele auxilia na compreensão, na interpretação, influencia também a análise crítica de diferentes tipos de textos, gêneros textuais, né, que se apresentam em linguagem verbal, não verbal ou mista, como também em diferentes áreas de conhecimento.
Sendo assim, nessa prática foram explorados textos como contos, cordéis, poemas, HQ, charges, notícias e muitas imagens, fotografias, mapas, tabelas, gráficos, infográficos, entre outros. E tudo isso utilizando recursos e suportes que foram inseridos no blog e no Google Sala de Aula, como vídeo, videoaula, documentário, música, videoclipe, etc. Então, para efeito de registro, já que lá no trabalho a gente não pode colocar imagens, nós trazemos aí essa imagem 1, que representa aí a primeira aula online, quando se discutiu e explanou-se, né, sobre o gênero textual blog, a questão estrutural, né, a sua estrutura, a composição, a linguagem, a função, a definição em si e como ele se apresenta, os diferentes tipos, né, de blog, inclusive o nosso que a gente utilizou foi o educacional, certo? Então, nessa imagem é apenas a representação aí do blog da turma que foi criado, né? Foi aí que foram colocadas postagens e os alunos faziam os comentários sobre a postagem. No caso aí é apenas a apresentação do blog, né? Ele foi apresentado ainda em aula, porque nesse momento ainda as aulas eram online. Aqui já na imagem 3, nós trazemos aí uma aula online que apresentou uma atividade lá no blog. Você concorda, né, que com um pensamento do filósofo Aristóteles e essa imagem do coração, dessa balança pesando aí o coração e o cérebro, né? Educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, isso aí foi problematizado com a turma e eles comentavam lá na postagem o que eles achavam sobre essa questão. Aqui envolvia-se questão de matemática, ciência e também de história. Os conteúdos dessas 3 disciplinas foram discutidos nessa postagem, trabalhados, né, nessa postagem. Aqui é outra atividade lá no blog, quem é Malala Yousafzai. E aí a gente discutiu toda essa questão cultural, né, da diferença de cultura, né, da paquistanesa, toda a luta dela, né, a favor de uma educação mais igualitária para as meninas e mulheres. Então, foi discutido bastante isso, foi uma temática muito interessante. Essa outra atividade, Saúde Mental em Foco, também foi uma atividade que não se esperava assim tantas discussões, mas foi uma atividade que proporcionou, principalmente depois quando a gente discutiu em aula presencial, né, sobre os cuidados que a gente precisa ter na saúde da nossa saúde mental, evitando aí avanços, né, de casos de suicídio, crise de ansiedade, entre outros. E aqui, tecendo considerações, né, aponta-se que a prática obteve o êxito esperado e contribuiu positivamente no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes participantes, né, e propôs a experienciar novas possibilidades e estratégias do ensino da língua portuguesa, que não se limita apenas à transmissão de conteúdos disciplinares, conhecimentos linguísticos da norma padrão. Então, enfim, as discussões foram muito profícuas, né, e constatou-se o desenvolvimento aí de múltiplas aprendizagens e competências, né, dos sujeitos. E aí a gente conclui que o recurso, nesse caso, não foi utilizado apenas para contemplar a exigência do uso da tecnologia na escola, e sim por contribuir para a formação integral dos sujeitos e sua humanização. Aqui algumas referências e nós agradecemos pela oportunidade de estar
compartilhando um pouco do nosso trabalho.